Você já ficou frustrado com o resultado de um simulado? Bate a insegurança antes de fazer uma prova? Ou você então fica desmotivado ao longo do ano com os estudos? Bate ali em julho e você fica cansado? A ansiedade, ela se descontrola em você quando você não percebe uma evolução? Tudo isso é super normal numa pessoa e em todos os seres humanos, né? Só que nesse vídeo eu vou te ajudar a entender melhor esses medos, tanto ali da frustração, da insegurança, da desmotivação e também da ansiedade. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal para você estar sempre recebendo esses vídeos que te ajudam a se desenvolver como pessoa. Vamos lá? A frustração, ela nada mais é do que um gap, um buraco entre ali o resultado obtido e a expectativa gerada por você. Esse buraquinho aqui é o famoso expectativa versus realidade, tá, gente? Às vezes isso vira um meme no TikTok. Só que às vezes isso é danoso e perigoso para a pessoa. E isso não é brincadeira. Porque ali na frustração, a pessoa ela acaba se privando da satisfação de um desejo, né? Isso causa ali, inclusive, um afastamento, cara, do prazer que se assemelha muito, né, a um caso ali de depressão, por exemplo. O problema é que a frustração, a diferença, melhor dizendo, é que a frustração ela é predominantemente existencial e a depressão ela é predominantemente constitucional ou até biológica, né? E o que eu quero dizer com isso? Porque sendo a frustração predominantemente existencial, dá para se supor, né, que é possível adaptar-se a ela de maneira comportamental ou de maneira cognitiva. Traduz, João, que eu não estou entendendo. Vamos lá. As frustrações são importantes para as pessoas, ou então para que as pessoas aprendam a lidar melhor com privações de desejos, de prazeres e de caprichos. Então, é exatamente isso que eu quis dizer com comportamental e cognitivo, né? Porque a partir do momento que é um caso patológico, aí tem que tratar também com remédio, é muito importante a assistência médica. E hoje em dia, gente, nesse mundo contemporâneo, dinâmico, líquido, para usar uma expressão de Zygmunt Bauman, né? Em que vivemos, onde o acesso às coisas são muito mais rápidas, a frustração ela está se tornando cada vez mais frequente, porque a gente não consegue mais saber lidar com, entre aspas, o tédio. Como assim, João, o tédio? Vamos lá, a gente não para diante de uma situação crítica, né, diante de uma situação com quebra de expectativas para refletir, para saber lidar com aquela, entre aspas, decepção, né? Para saber lidar com aquele erro que foi cometido às vezes por você. A gente não para refletir sobre essa situação. E o certo seria justamente você trazer essa dor emocional aqui para o seu pré-córtex frontal e, cara, falar o seguinte, são duas perguntas que você tem que se fazer. A primeira é, o que de bom eu aprendi com esse erro? E a segunda pergunta é, o que eu farei da próxima vez? A importância de se responder essas duas perguntas, porque a dor pela dor, ela não vale absolutamente nada. Você vai ficar ali naquele ciclo de sofrimento e só vai piorar se você não tentar resolver aquela situação. Então é muito importante que o aprendizado venha com a dor também, porque ela te leva para um outro nível, né? Quando você aprende pelo sofrimento, pela dor. E vamos ser sinceros, a gente às vezes aprende muitas vezes dessa maneira, né? Porque acaba ignorando conselhos sábios e aí só vai aprender pelo sofrimento, pela dor, né? Por uma situação difícil que vai passar na vida, pelas vicissitudes terrenas. É isso, né, cara? E então vamos parar e lembrar do simulado. Essa questão eu errei de bobeira, mas poxa, eu sei fazer, foi falta de atenção, tenho que consertar isso. Olha você criando consciência. Ou então você vê uma outra questão e fala, caraca, eu errei isso aqui porque eu não sei de fato nada sobre isso. Eu esqueci desse micro detalhe aqui, vou revisar. Você torna consciência, toma a atitude imediata e já apara aquele erro, já repara aquele erro. Isso é criar consciência, e quando você cria consciência, aí você começa a valorizar os erros. A insegurança, ela é aquela famosa frase, não sou capaz. Então, insegurança tem a ver, na verdade, com duas coisinhas. A primeira, a incapacidade de fato, real, e a pseudo-incapacidade, a falsa incapacidade. Vamos lá. A incapacidade, ela é real, ela existe de fato. Exemplo, você não estudou ecologia, estequiometria e circuitos elétricos para a prova do Enem.
Então, obviamente, você faltou preparo ali para você e você não vai se dar bem na prova. A incapacidade, né, ela de fato existe, você resolve com uma preparação melhor. A pseudo-incapacidade, a falsa sensação, né, de incapacidade, é aquele diabinho que fica aqui na sua cabeça, na sua mente, falando assim: você não consegue, isso aí é muito difícil, você não vai dar certo. Só que você estuda muito sim, você é uma pessoa sábia, inteligente, você se prepara sim, mas a tua cabeça, ou melhor, o seu diabinho ali, e olha só, gente, diabinho não é um ser metafísico com um tridente que fica espetando a sua bunda, não, gente. Vermelhinho, chifrinho, esquece isso, pelo amor de God, gente, pelo amor de Deus, isso é folclore. O diabinho é você que cria na sua mente. O diabinho, cara, é você aqui, ó, aqui na sua cabecinha. Editor, tem um livro maravilhoso, corta essa parte, mas tem um livro maravilhoso que eu preciso lembrar aqui agora. Livro, como é que é o nome? Existe um livro maravilhoso chamado Mais Esperto que o Diabo, que explica exatamente esse diabinho, né, que fica na nossa mente. Leiam esse livro que é maravilhoso, excelente repertório cultural que você vai angariar. Então assim, gente, isso é o famoso também perfeccionismo. Você acha que nunca tá bom, você nunca é capaz de nada, né? Sempre falta alguma coisa. E aí esse sentimento de incapacidade em excesso, ele às vezes vira uma doença, cara, chamada de síndrome do impostor. Dá um Google aí que você vai ver que é exatamente o que eu acabei de falar. Tá, João, mas e aí como é que eu resolvo isso? Vamos lá. A parte da incapacidade é tranquila, porque é só você resolver a tua falta de preparação. Então você se prepara e tende a dar certo, né? Em relação aos estudos, então, tá cheio de dica aqui no canal, com métodos de técnicas de estudo. Aproveite, conteúdo gratuito, se inscreve aí no canal e já merece um like só por conta disso, né? Agora, a parte ali do sentimento de incapacidade, a falsa, né, a pseudo-incapacidade, você vai ter que resolver na cabeça, trabalhando essa sua mente, meus amores. Você é bom sim, você é inteligente sim, eu acredito sim em você. E se eu acredito, você também tem que acreditar, cara. Esse diabinho da sua cabeça só tá te atrapalhando. Reconheça os seus pontos fortes e potencializa eles. Reconheça seus pontos fracos e policia. Autoconhecimento e autogestão. A desmotivação, ela é a falta de motivo claro para agir. Galera, se você tem um objetivo para ser alcançado, uma meta, né, cara, a motivação ela aparece rapidamente. Facilmente você acorda 6 horas da manhã para poder fazer aquilo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo que você vai ficar convencido do que eu tô falando aqui agora. Você acorda 6 horas da manhã para poder estudar e trabalhar? De que maneira? Seja sincero, bota aqui nos comentários qual é o jeito que você acorda. Eu não tenho dúvidas, você acorda assim, ó. Puta que o... Acertou, miserável. Eu sei que você acorda assim, cara. Você fala, pô, não tô preparado pra essa semana, eu quero dormir, me deixa. Pega o despertador, joga na parede, eu sei que é assim. Agora, em contraposição, janeiro ou dezembro, 6 horas da manhã, de uma segunda, você acorda para ir à praia, piscina, ou então você está numa região serrana, com aquela visão maravilhosa de campos esverdeados, borboletas passando, passarinho cantarola. É óbvio que você acorda às 6 horas da manhã como? Super, ultra, mega, plus, motivado. Olha aí a motivação. Você sabe que tem uma recompensa, né? E o cérebro funciona dessa maneira, por recompensa. Por outro lado, a desmotivação, ela pode também surgir, presta atenção no que eu vou falar agora, porque eu acho que eu vou falar exatamente aí com você que está do outro lado. A desmotivação ela pode surgir quando você não tem a percepção de pequenos progressos. Eita, João, você realmente falou comigo, tocou aqui agora no coração, porque eu estou fazendo simulado, eu não saio do 120, né? São 180 questões para o Enem e eu fico ali no 120, não consigo evoluir, cara, eu não consigo nem passar para o 130, para o 150, eu parei de crescer. Deixa eu te falar, eu super te entendo. E não é só nos estudos, é na vida que isso acontece. A pessoa que está numa empresa e ela não consegue crescer, o patrão não dá olho para ela, ou então ela tem essa percepção de que o patrão, o chefe não olha para ela, né? E aí ela fica estagnada naquele cargo, ela não evolui, ela se sente um bosta, um merda. Ou então você que não consegue desenvolver os seus relacionamentos familiares, né? Você tem um relacionamento amoroso que esquentou, você já não consegue mais dar atenção para sua esposa, para o seu maridão, seja lá quem for, cara. E aí você começa a mornar aquele relacionamento, estagna, às vezes até retrocede, né, cara? Isso é difícil, né? E assim, gente, quando você perde esse sentido da vida, eu sei que é difícil. E você precisa dessa evolução, porque evolução vicia mais do que droga.
Então, vale aquele raciocínio, né? Não é sobre a crise, não é sobre o simulado, sobre o relacionamento, não é sobre a crise, é sobre a pós-crise. O que você faz depois da crise, né? Então, passou o simulado, cara, você não vai fazer nada. Como é que você lida, né, com essa crise posterior? Você pegou o simulado, criou consciência dos seus erros e já sabe o que fazer? Ótimo. Tenha certeza que a desmotivação ela vai começar a diminuir. Você vai começar a se motivar de novo, porque você vai perceber o progresso, né, cara? Tenha em mente que quando você lida bem com os erros, isso já é um progresso. O progresso, às vezes, ele não vem em número, em aumento de número, né? Que eu quero dizer, eu só vou progredir, João, se eu sair do 120 e ir para o 130. Sim, de fato, mas calma, não é só isso. Às vezes tem uma etapa anterior, aliás, muitas das vezes tem uma etapa anterior, que é você reconhecer esse erro. E isso é um progresso. Isso já é um progresso, tá? Não existe nenhuma estratégia de aprendizagem, meus amores, melhor do que o erro. E quando você erra e gera aquela sensação de raiva mesmo, caraca, eu não acredito que eu errei isso, já cria uma proteína chamada CREB1, ela é liberada lá no seu hipocampo. E vou te falar uma coisa, essa proteína CREB1, anota aí para você ver depois, ela é conhecida como a proteína que regula importantes funções cerebrais, que tem a ver com a memória, com o aprendizado e até mesmo com o controle de ansiedade. O que eu estou querendo dizer, cara? Que você aprende mais. Por isso que quando você tem um professor que é todo emocional, que ele te dá um susto... que nem você tomou aqui agora, você para e presta atenção rápido. Você tá ali em alerta, liberou CREB1, e aí ela ativa, ela sedenta, né, sedimenta aquela informação mais rápido lá no seu cérebro. Ansiedade é quando você subestima sua capacidade, ou então quando você superestima um desafio. Isso tem muito a ver, isso vai refletir, né, no jeito que você encara as pressões externas, as vicissitudes terrenas. A primeira coisa, cara, que você tem que fazer, já vou te ensinar a ser médico aqui, tá? A primeira coisa é um diagnóstico. Você pode ter uma TAG, né? Um transtorno de ansiedade geral. Você pode ter um toque, você pode ter uma fobia, um pânico. A primeira coisa é diagnosticar. E é claro que você precisa da ajuda médica para isso, né? Depois é você ver a intensidade. Então, primeiro diagnóstico, depois intensidade com que aquilo vai aparecendo, né? Se ela é leve, moderada ou também grave. Depende. E isso se faz avaliando o impacto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, o tempo que isso aí já está aparecendo, o tempo que você está lidando com essa ansiedade, né? E também com a resistência, porque às vezes você mesmo com uma assistência médica, com consultas periódicas, ainda assim essa ansiedade ela é elevada, ela é grave. E aí, cara, em seguida então tem que vir o tratamento. E se é muito grave, esse tratamento vai ser feito com remédio. Só que eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu sou professor. Eu também pesquiso muito neurociência, tá? Eu estou me especializando nisso, mas eu não sou aqui um cara que vai te receitar remédios. Você vai ver isso com um médico. Então, eu vou falar da outra parte do tratamento que é sem remédio. Aí eu tenho prioridade, eu tenho propriedade também para poder falar com vocês. Então, nessa parte do tratamento, que é a terceira etapa, mas sem o remédio, tá, gente? Você vai fazer 5 coisinhas. Primeiro, você vai começar a ter uma alimentação mais saudável. Ah, João, eu já tenho. Ótimo. Só que você também prioriza relacionamentos benéficos na sua vida. Isso é importante. Se aproxime de pessoas que queiram o mesmo objetivo que você, ou pelo menos algo semelhante. Se afaste de pessoas que são âncoras, que te prendem para baixo, te puxam para baixo. Além dos relacionamentos, é importante que você medite, controle a sua respiração, oxigene o seu cérebro para que ele performe melhor. Além disso, atividade física. Tem que fazer um pouquinho a cada dia, cara. Só um pouquinho, 20 minutos, 10 minutos, nem que seja algo em 10 minutos, né? Constância é mais importante do que intensidade. E na atividade física você melhora o seu desempenho também cerebral. E além disso, também é muito importante, talvez o mais importante aqui, sono regulador, o sono renovador. Você tem que dormir bem, durma para estudar melhor. Eu já tenho um vídeo que eu falo exatamente dessas 5 coisas com mais profundidade, né? Eu vou deixar aqui no card para vocês derem uma olhada nesse vídeo depois. O resumo desse vídeo é você perceber, cara, é você encarar os fracassos como conselheiros para o sucesso e deixar um pouco de lado aquela visão de que para ter sucesso na vida você tem que ser um cara super feliz, entendeu? Você sendo feliz você vai ter sucesso na vida. Não é bem assim não, cara. A vida é difícil pra cacete mesmo. E pensem nisso, cara, e também se puderem, façam terapias, façam consultas periódicas, tá?
para vocês se conhecerem melhor. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você estar sempre evoluindo nos estudos. Um forte abraço e bons estudos!